Olá, pessoal. Aqui é a professora Jéssica, de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos corrigir o simulado digital que foi aí resolvido por vocês na semana anterior. E nós vamos ter aí uma base do conhecimento que vocês adquiriram ao longo do primeiro bimestre. Beleza? Vamos começar aqui com a primeira questão. Foram 10 questões de geografia, todas as questões objetivas, e aí você marcava uma e depois, né, selecionava aí para enviar a sua resposta. Depois a gente vai ter uma análise desses dados. Bom, vamos começar aqui. A primeira questão, ela trabalha a cartografia, né? É uma questão que traz um mapa, e aí, dentro desse mapa, é importante que ele vai trazer um ponto aqui em destaque, que é justamente esse pontinho aqui A, né? E aí, ele vai falar que a geografia, ela trabalha aí com elementos como paralelos, meridianos, latitude, longitude, conteúdos que a gente viu ao longo do bimestre. Muito importante a gente destacar que ele vai falar aqui nessa questão sobre localização geográfica. Ele destaca aqui o ponto A e ele quer exatamente que tu me diga em qual hemisfério esse ponto A está. Obviamente que essa questão é uma questão fácil, porque tu já saberia aqui que está no hemisfério sul. Mas vamos lá. Por que está no hemisfério sul? Vamos lembrar que o sistema de coordenada geográfica é baseado em um conjunto de linhas imaginárias que nos ajudam a localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Esse conjunto de linhas imaginárias, que eu vou chamar aí de, né, paralelos e meridianos, os paralelos são as linhas que vão cortar a Terra, né, no sentido horizontal, de leste a oeste. E o paralelo principal que eu vou ter vai ser justamente aí a linha do Equador. A linha do Equador vai determinar o hemisfério norte. Lembrando, o hemisfério norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal, tá? A aurora que acontece aqui no Polo Norte é chamada de aurora boreal. E aí, olha só, a partir abaixo da linha do Equador, nós vamos ter aí o hemisfério sul, também chamado de meridional ou austral, beleza? Então, a aurora que acontece aqui no Polo Sul é chamada de aurora aí austral. Além disso, nós vamos ter um meridiano importantíssimo. Além de ele determinar as longitudes, ele também é a base para um conteúdo muito importante que nós estamos vendo, que é o conteúdo de fuso horário. Esse meridiano aqui é o meridiano de Greenwich, criado aí, estabelecido no século XIX. Ele vai determinar aí o hemisfério leste e oeste. O leste também pode receber outros nomes. O leste pode receber o nome de oriental ou nascente, tá? E o oeste pode receber o nome de ocidental ou poente, tá? E nós vamos já conversar sobre isso, sobre os movimentos da Terra. O ponto A, claramente ele está no hemisfério sul ocidental. E então, a tua alternativa aqui dentro dessa primeira questão seria a letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui na segunda questão, é importante que ele vai falar de dois movimentos que a gente estuda muito na geografia, porque vai ter uma série de consequências no nosso cotidiano, que é o movimento de rotação e translação. O movimento de rotação, vamos lembrar que é aquele movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. Ele é um movimento mais, digamos, mais rápido, né? É um movimento que dura aí 24 horas, né? Arredondando aí as horas naturais, digamos assim, ele vai girar, a Terra vai girar em torno do próprio eixo dentro de um período de 24 horas, que vai determinar principalmente aí a alternância, né, dos dias e das noites, vai determinar também, através da força Coriolis, o movimento dos ventos, das correntes marítimas, mas de mais assim marcante no nosso dia a dia vai ser justamente os dias e as noites, justamente porque a Terra tem uma superfície, né, tridimensional, uma superfície aí como se fosse uma esfera não perfeita, que é o que a gente chama de uma geóide, e aí o lado, né, que vai estar recebendo radiação vai ser dia, e o lado que não vai estar vai ser noite, obviamente, né? Dentro também desse movimento de rotação, é importante você lembrar que ele vai de oeste para leste. Não confunda com o movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol, ele vai de leste para oeste, mas esse movimento de rotação é o inverso. A translação já é um movimento mais longo,
é o movimento que a Terra vai realizar em torno do Sol. E aí, o que a gente lembra? Lembra das estações do ano, vai determinar, né, juntamente aí com uma característica que a Terra tem, de ter um eixo de inclinação de cerca de 23 graus. E esse eixo de inclinação associado ao movimento de translação vai determinar aí ao longo do ano, dos 365 dias e 6 horas, né, as 4 estações, beleza? Então, a questão vai falar sobre esses dois movimentos. Aí ele vem falar sobre os movimentos da Terra no espaço. É correto afirmar que, letra A inclinação do eixo da Terra, 23,27 minutos, em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol, apresenta como principal consequência a sucessão dos dias e das noites. Ele misturou aqui, na letra A, o movimento de translação com o movimento de rotação. O eixo de inclinação da Terra, associado ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol, não tem como consequência principal os dias e as noites, mas as estações do ano através dos solstícios e dos equinócios, tá? Que a gente vai já falar lá na frente. Letra B. Vemos primeiro o Sol a leste, porque o movimento de translação ocorre de oeste para leste. Aí vejamos, né? O que ocorre de oeste para leste é um movimento de rotação. Ele vai colocar aqui, ó, movimento de translação, justamente para te confundir. Uma palavra vai fazer com que a alternativa esteja incorreta. Letra C. Os hemisférios norte e sul da Terra são igualmente iluminados em 2 ocasiões durante o ano. Quando ocorrem os solstícios. Por que está errado isso aqui? Bom, vamos lembrar que o que é o solstício e o que é o equinócio. Os solstícios são um período, o solstício, né? O solstício de verão e o solstício de inverno. Ou seja, o solstício é um fenômeno que determina essas 2 estações. É um período de maior desigualdade da radiação solar. Ou seja, o Sol vai estar incidindo fortemente mais sobre alguns dos trópicos, ou do trópico de Câncer, no hemisfério norte, ou do trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. No caso aí, quando ele fala que a Terra está recebendo iluminação solar igualitária, ele tem que estar trabalhando aí o equinócio, porque é o equinócio que determina a primavera e o outono, que vai ter aí a radiação solar sendo incidida sobre a superfície terrestre, mais perpendicularmente sobre a linha do Equador, distribuindo de forma igualitária nos 2 hemisférios. Então, ele troca, em vez de solstício, deveria ter aí a palavra equinócio. Então, essa alternativa também está incorreta. Letra D. Os equinócios marcam o início do inverno e do verão. Outra coisa que a gente estudou muito, que pega muito nas questões quando envolve aí estações do ano. Primeiro, solstício é o período de maior desigualdade da radiação solar. Como eu disse, o Sol ou vai estar incidindo mais sobre o trópico de Câncer ou mais sobre o trópico de Capricórnio. Essa área que está recebendo maior radiação solar está acontecendo no solstício de verão. E o inverso, no hemisfério que não está recebendo essa radiação, é inverno. Então, o solstício determina o verão e o inverno. Já o equinócio, que é um período que acontece em 2 meses do ano, ele se inicia, vai ser um momento de maior igualdade, ao contrário do solstício. O Sol vai estar, digamos, mais fortemente sobre a linha do Equador, distribuindo radiação de forma igualitária nos 2 hemisférios. E aí, ele vai determinar a primavera e o outono. Então, essa questão está errada por isso. E a letra E, as horas e os fusos horários decorrem do movimento de rotação da Terra. Certíssimo, tá? Os fusos horários, eles são determinados a partir do movimento de rotação. Vamos lembrar que o movimento de rotação dura 24 horas. Sabendo que a superfície terrestre tem como se fosse uma circunferência, eu pego 360 graus, divido por 24, que vai dar 15. Eu vou ter 24 faixas de 15 graus cada. Então, os fusos horários estão intimamente vinculados aí à rotação, tá? 12 faixas para leste, 12 faixas para oeste, como a gente trabalhou durante as aulas. Então, é a letra E.
Vou marcar aqui. Vamos para 3. Os fusos horários são uma convenção internacional que possibilita as pessoas de todos os países a adotarem um padrão de horário, utilizando como referência. Sendo 13 horas a 120 de longitude leste, que horas serão a 160 de longitude leste? Ou seja, ele quer saber em um determinado lugar, né? Vamos lembrar que as longitudes são determinadas também aí através desses graus, né? Aí, como o fuso horário, ele vai ter como base o meridiano de Greenwich, nós vamos ter aí, o meridiano de Greenwich vai de 0 a 180 graus leste e 0 a 180 graus oeste. Então, veja que a localização desse lugar está totalmente a leste de Greenwich. As horas são mais adiantadas a leste de Greenwich. Só que, veja, tá 120 leste, são 13 horas. Ele quer saber qual horas serão aí, que horas serão a 165 leste. Eu botei aqui um esqueminha para a gente visualizar, né? Como eu mostrei aqui, ó. Quando a questão trabalha, veja que os dois lugares que ele quer descobrir é no mesmo hemisfério, é no leste, né? Do lado direito aí de Greenwich. Tu pode fazer o seguinte, tu pode pegar aí, né, a longitude maior e subtrair pela longitude menor. E aí, subtraindo 165 menos 120, eu vou ter 45, né? Só que aí eu preciso saber esses 45 graus que eu encontrei. Equivale a quantas horas de diferença? Então, eu divido por 15. Por que por 15, professora? Porque cada hora, ou seja, a cada 15 graus, eu tenho uma hora, tá? Então, eu vou ter aí 3 horas de diferença do ponto A para o ponto B. Então, o que eu vou fazer? 13, ele diz que no ponto A, que é a 120, são 13 horas. Que horas serão no ponto B, que está a 165 leste, quando aqui for 1 hora da tarde? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 13 horas mais 3, né? Vai dar 16 horas da tarde. Então, como eu estou indo, ó, em direção a leste, as horas sempre vão o quê? Somar, tá? Toda vez que eu tiver uma questão que eu estiver indo para leste, eu sempre vou acrescentar. Ele vai andar 3 faixas de fuso, ele vai acrescentar 3 horas. Aqui também dá para você fazer no esqueminha, ó, localizar aqui os 120 e aí fazer aqui a tua linha, né? Aí aumenta de 15 em 15 até chegar aos 165 graus. Tu percebe que tem 3 faixas, como a gente encontrou aqui, 3 fusos, 3 horas a mais. Por que a mais? Porque eu estou indo para leste. Se fosse o contrário, você subtraía, porque toda vez que eu for para oeste, aí ocorre o contrário. Tudo bem? Vamos lá, então, aqui a alternativa correta seria aí às 16 horas, tá, gente? Às 16 horas. Vamos para 4. Bom, aqui na 4, é muito importante a gente lembrar de um dos elementos muito importantes na geografia, na cartografia, na elaboração dos mapas, que é a escala. A escala, ela me revela o grau de detalhamento que aquela área está sendo mostrada. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um bairro, se eu estou trabalhando com um município, com um estado, né, com um país, com os continentes, um mapa mundi, quanto maior a área, menor a escala. Por que menor? Porque eu vou ter menor detalhamento, menos detalhes vão aparecer para mim. E aí, dentro desse conceito de escala, a gente também trabalhou os cálculos para encontrar escala, para encontrar distância gráfica ou para encontrar distância real. A gente trabalha com 3 elementos: escala, distância gráfica e distância aí real. E aí, dentro dessa concepção, né, a gente vai ter aí uma questão. Em um mapa de escala, né, de um ponto A para um ponto B, eu tenho em linha reta 4 centímetros. Aqui, o que eu encontrei? Eu encontrei a distância, se eu for lá no mapa e marcar na minha régua, né? A distância do ponto A para o ponto B vai ser 4 centímetros, ou seja, a minha distância gráfica, é a minha distância no mapa.
E aí ele te dá a escala. A escala desse mapa é 1 para 60 milhões. Ou seja, como é que eu leio essa escala? A cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 60 milhões de centímetros do real. Exatamente. Esse tipo de escala aqui é o tipo de escala que eu vou chamar de escala numérica. Ela vem toda em centímetro. Então, para eu poder saber a distância real, eu preciso transformar. Ou seja, eu preciso trabalhar as unidades de medidas, né? Dentro da matemática, da física e na geografia a gente utiliza muito. Então, ele quer saber, obviamente, qual é a distância real. Bom, nas últimas aulas, a gente trabalhou aí, né, o nosso... Deixa eu só pegar aqui. A gente trabalhou... o nosso DED, né? Toda vez que eu tiver aí a distância gráfica e a escala, e não tenho a distância real, dentro das regras do DED, né, do nosso triângulo do DED, eu vou multiplicar isso por isso. Então, multiplicando isso por isso, vai dar aí, ó, é só você fazer diretão, né? 4 vezes 6, 24. E aí eu acrescento esse tanto de zero aqui. Eu acrescentando esse tanto de zero, eu até botei a resolução aqui, agora que eu lembrei. Olha só, bem simples. A gente falou aí nas aulas que a gente pode usar um macete para resolver qualquer questão de escala, né? Qualquer questão de escala com esse macetezinho aqui do DED. O DED, o D maiúsculo fica em cima, que representa a distância real, o E representa a escala e o Dzinho representa a distância gráfica. O que eu vou fazer? Toda vez que ficar aí um do lado do outro, no caso, eu pedi para você estampa aí a letra que tu está procurando. Quando um fica do lado do outro, o que eu faço? Eu multiplico. Então, ele te dá a distância gráfica, te dá a escala, mas não te dá a distância real. Tu vai multiplicar a escala vezes a distância gráfica, que tu vai ter aí 24 milhões. Só que tu tem que lembrar que a escala está em centímetro, a distância gráfica está em centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que transformar esse resultado para quilômetro. O que eu vou fazer? Eu corto 5 zeros, porque de centímetro para quilômetro eu tenho 5 casas aí, 5 unidades de medidas de diferença. Então, o resultado vai dar 2.400 quilômetros. Então, aqui dentro dessa questão, a gente vai ter aí como resolução a letra D. Deixa eu só dar um... Certo? Vamos lá. Letra D. Agora não quer fechar aqui. Fechar. Então, é a nossa letra D. Certo? Vamos lá. 5. Bom, a 5 aqui dá para tu responder na lógica também. A cidade de Crato está localizada a 45 de longitude oeste. Bom, a gente conversou na aula que a cada 15 graus eu tenho 1 hora. Sabendo que Greenwich é a minha hora padrão, digamos, é a minha referência dos fusos horários, o que eu vou fazer? Se ele está a 45, seja a leste ou seja a oeste, ele está a quantas horas aí de diferença do meridiano de Greenwich? 3 horas. 3 vezes 15, 45. Então, aqui, muito simples nessa questão, são 3 horas. Questão 6, fala de cartografia temática, né? A importância de eu fazer um mapa, os elementos do mapa, como que tu vai elaborar esse mapa. Importante tu lembrar que todo mapa ele tem que ter alguns elementos essenciais, como título, legenda, fonte, orientação e escala. E aí, o mapa, ele é uma mensagem, ele é um texto gráfico. Ele foi feito para você ler, né? E quem é que vai explicar os detalhes desse mapa, desses códigos que podem vir no mapa? A legenda.
Quem é que vai me mostrar o grau de detalhamento? A escala. Quem é que vai me mostrar o tema desse mapa? O título. E aí, por assim vai, né? Aí, geralmente, a gente tem uma rosa dos ventos ou uma setinha que vai te mostrar a localização daquela região representada naquele mapa. Então, aqui, ó, vamos logo para a questão. O tratamento gráfico da informação é essencial para o desenvolvimento da cartografia. Nesse sentido, ao se confeccionar um mapa, é necessário. Olha só, é muito importante quando você estiver fazendo uma questão objetiva, vá no comando e grife palavras-chave, como é necessário, é importante, é fundamental, né? Para que eu faça um mapa que tenha informações, né? Dentro, no sentido assim geral da cartografia, esse mapa precisa ter de importante aí para o meu leitor. E dentro das alternativas, que são muito extensas, eu vou ter que aí, né, a letra C, buscar representações que eliminem ao máximo as dúvidas quanto ao verdadeiro significado da informação. Por que não seria as outras? Vamos lá rapidinho. Trazer informações inéditas acerca dos elementos que se pretende representar. Informações inéditas são necessárias? Muitas vezes são informações que você já conhece, mas ele quer te mostrar a distribuição espacial, onde ela se concentra mais, mas é uma informação que você já tem. Por exemplo, de violência no trânsito, por exemplo, de densidade demográfica. Então, não necessariamente é necessário ser algo inédito, tá? Utilizar referências fidedignas e de amplo conhecimento acadêmico, priorizando os autores consagrados, não. Os mapas, eles não buscam essa especificação, né? Essa especificidade dentro do conhecimento cartográfico, não precisa ser algo só para um grupo específico, para grupos acadêmicos, né? Para professores, doutores, mestres. Qualquer pessoa consegue ler um mapa. Um turista, né, uma pessoa simples, vai conseguir ver um mapa. A ideia do mapa é esclarecer uma determinada informação, mostrar uma localização. Então, ele tem que ser aí de fácil leitura, de fácil acesso, mas claro que você também tem que interpretar os seus elementos. E a D, de diversos modelos de desenhos polissêmicos que apresentam vários significados para construir boas legendas. Não, o mapa ele não se prende a buscar uma diversidade. Na verdade, a gente tem aí o que a gente chama de convenções cartográficas, que são a série de símbolos, né, e formas que a gente utiliza internacionalmente. De preferência, essas formas, mesmo que seja um mapa em uma língua estrangeira, um mapa, né, que foi feito em uma língua completamente diferente da sua, mas devido às convenções cartográficas, que é o conjunto de símbolos determinados internacionalmente para o uso, inclusive aí no trânsito, vai acabar facilitando a leitura desse mapa. Então, a ideia não é buscar diversificar, mas padronizar. E letra E, representa apenas informações relevantes ao tema abordado, sendo dispensáveis frivolidades como legenda e orientação geográfica. Na verdade, a legenda é a boca do mapa, se for falar assim, é onde vai explicar todos os códigos que tem dentro daquele mapa. Então, a legenda é essencial, não é dispensável. E a orientação, muito menos, porque o mapa ele representa um espaço, né, um território, um lugar, alguma coisa, e eu preciso saber a localização disso quando eu estou olhando o mapa, certo? Então, a letra C é a correta. 7. Na 7, aí nós vamos ter também, vamos para o comando, né? As consequências principais da rotação e translação, respectivamente. Toda vez que a questão vier respectivamente, preste atenção que ele quer na ordem que apareceu, né? Obviamente, ele quer que tu me diga aí as consequências da rotação e da translação. No geral, rotação determina os dias e as noites, translação, as estações do ano. Então, a alternativa que mais se encaixa aqui dentro dessa correção vai ser aí a sucessão dos dias e das noites, e aí as estações do ano, que seria, no caso, a letra C. Certo? Vamos agora para 8. Aqui vamos cair dentro de um conteúdo que é de conceitos geográficos, tá? Conceitos basilares da geografia, ou conceitos básicos da geografia, conceito geográfico, vai aparecer com esses nomes.
Nós vamos ter 5 conceitos, só que um deles é o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Mas nós vamos ter paisagem, território, região e lugar, que são conceitos muito importantes que a gente já trabalhou durante as aulas. E aí ele traz um trecho, né? A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. Bom, aqui ele traz um fragmento de um geógrafo, né, que é o Milton Santos, e ele trabalha o conceito de paisagem. Bom, aqui a paisagem, vamos lembrar que é tudo aquilo que eu consigo perceber através dos meus sentidos, em especial da visão, mas todos os meus sentidos vão atuar captando essa paisagem, que ela pode ser natural, ela pode ser toda natural, ela pode ser humanizada, artificial, né? Ela pode ser um mosaico de coisas, como o próprio Milton Santos fala em algumas obras dele. Ela pode impregnar ali, dentro daquela paisagem, elementos do passado e elementos do presente, né? Coexistindo, né? Tudo ali junto no mesmo espaço, representando tempos históricos diversos. Então, a paisagem, ela vai representar um momento histórico, a construção do homem em um determinado momento histórico. Então, ela é dinâmica também, ela muda constantemente. Então, aqui, nós vamos ter aí o que ele quer dizer com a seguinte frase. O espaço e a paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto que a paisagem predominam elementos da dinâmica natural. Nem sempre. Na paisagem pode predominar elementos naturais, mas não só. A paisagem ela pode ser totalmente artificial, totalmente construída. Então, quando eu falo paisagem, as pessoas geralmente pensam, é natureza, é alguma coisa que envolve elementos naturais, rios, árvores, animais, fauna, flora. Mas quando eu falo em paisagem para geografia, é um conceito que trabalha também o artificial, as produções, né? A interação que o homem vai tendo com a natureza e vai construindo e alterando. Então, a paisagem, quando eu observo ela, ela pode predominar elementos humanos. Então, por isso que essa daqui está incorreta. Na paisagem, podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas, que nos revelam sucessivos passados. Essa daqui está correta, tá? Na paisagem, podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivos passados. Perfeito. Tanto elementos humanos quanto elementos naturais. Letra C. A paisagem é forma estática, por isso jamais pode revelar as relações sociais. Bom, ela não é estática, eu acabei de falar para vocês, ela muda constantemente, então essa C já começa errada aí. D. A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída de conteúdo social. Aí tu já para, porque na verdade, na paisagem, ela é rica em conteúdo social, principalmente quando a gente vai trabalhar a ação do homem sobre o espaço. Então, essa D também já não caberia dentro do conceito de paisagem. Letra E. A paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual de quem os observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. Bom, aqui ele misturou o conceito de território e ele limitou apenas para quem está observando. Ele fala que a paisagem é apenas um conceito que está vinculado a quem apenas observa. Mas não, tem vários observadores e o conjunto disso e o conceito que ele mistura aí é o conceito de território. Então, não cabe ao conceito de paisagem. A que mais se adequa seria a letra B. Tudo bem? Vamos para a penúltima. Quando os raios solares atingem verticalmente o Trópico de Capricórnio, aí vem na cabeça, né? Onde fica o Trópico de Capricórnio? Fica justamente no hemisfério sul. O Brasil é cortado justamente ao sul por esse trópico. Por conta disso, o Brasil está dentro de duas zonas térmicas, né? Abaixo do Trópico de Capricórnio, nós vamos entrar numa zona térmica chamada Zona Temperada do Sul.
Por isso que o sul do país predomina climas subtropicais, mais amenos, diferente aí da maior parte do território brasileiro. Então, quando o Sol está atingindo mais diretamente o Trópico de Capricórnio, iluminando com mais intensidade, ocorrerá o dia mais longo e a noite mais curta do ano nesse hemisfério. Esse fenômeno é conhecido como o quê, gente? Como solstício, solstício de verão, tá? Então, a alternativa aqui que se encaixa perfeitamente é a letra B, solstício de verão, período de maior desigualdade da radiação solar. O Sol está mais incidindo sobre um dos trópicos, no caso aí da situação, é o Trópico de Capricórnio. Então, solstício de verão, porque onde está recebendo maior radiação solar, os dias são mais longos, né? E aí eu vou ter o verão, que acontece aqui no hemisfério sul, justamente em dezembro, tá? No hemisfério sul, o verão começa em dezembro. E a última também vai falar de conceitos geográficos. Vamos lá. Esta categoria pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga a espaço afetivo. Eu vou grifar algumas palavras. Espaço percebido, eu percebo esse espaço, né? Espaço afetivo, eu tenho uma relação de afeto, pertencimento, né? Possui familiaridade, intimidade. Aí nós entramos dentro de um conceito da geografia chamado de lugar. Lugar é um conceito que é subjetivo demais, porque é de acordo com cada indivíduo. Cada indivíduo se sente pertencente a um lugar que pode ser diferente do outro, né? Você pode ser a sua casa, o seu bairro, a sua escola. Então, o conceito de lugar está muito vinculado ao espaço percebido, o espaço que eu tenho relações de afeto, de afetividade, de identidade, de pertencimento. Então, dentro dessa questão aqui, eu vou ter aí lugar, letra E. Certo? Bom, aqui nós finalizamos, né, a nossa correção. Qualquer dúvida, mandem alguma mensagem aí para mim, que eu vou estar respondendo. Eu espero ter ajudado, né, vocês aí ao longo desse bimestre. Nós nos vemos logo em breve nas próximas aulas do conteúdo. Então, é isso, pessoal, e valeu!